Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Um abraço para essa família eterna que nós temos, né? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, além de pedir a sua inscrição no meu canal, eu gostaria de pedir para você também compartilhar os nossos vídeos, nosso trabalho, nossos estudos, para você divulgar, né? Conforme aí a sua possibilidade. E também para que pedir que você compartilhe tudo, né, que você puder. Além de compartilhar, você, ao se inscrever, você ative o sininho de notificação para que nós venhamos a alcançar mais pessoas com o entendimento da graça do Evangelho Eterno. Horário de escola, né? Aqui passa muita criança na minha rua, no horário de colégio, tanto na hora que eles vão ou que vêm, né? Na minha casa, aqui praticamente faz divisa com um colégio também, né? Além de ser a nossa oficina aqui anexo, né, com a minha casa, nós também temos um colégio aqui na parte de cima, não é? Da nossa rua aqui. Meu querido, sabe o que eu quero falar aqui? Olha, você fica até o final do vídeo, tá? Eu vou pedir para você deixar aí uma frase, para que eu possa entender que você realmente está interessado em assistir o vídeo, fazer a sua pesquisa, tirar as suas conclusões, para ver se aquilo que a gente fala bate realmente com aquilo que está escrito, tá bom? O intuito aqui, meu querido, é só isso, tá bom? Veja bem, meu querido, você só acredita nisso que eu vou falar mediante a fé. Eu não quero saber se alguém diz que não precisa ter fé mais, se as pessoas não precisam ter esperança. Não, eu prefiro acreditar naquilo que a Bíblia fala que a esperança, a fé e o amor vai permanecer. A maioria das pessoas pensam que o reino do céu é um lugar. Fala a verdade. Você já ouviu isso quantas vezes? Nas pregações futuristas. Que o reino de Deus, você vai ter que sair da terra e ir para o céu se você quiser entrar ou viver o reino de Deus. Não é isso que a gente ouve falar? Mas e se eu falar para você que isso é mentira e que isso não está na Bíblia? Mas a maioria das pessoas pensam que o reino do céu é um lugar que você vai depois da morte. Mas é verdade isso? Não. O que Jesus dizia a respeito do reino do céu? Ele disse assim: não procuro o reino dos céus aqui ou lá. Jesus disse isso, não é? O reino do céu está dentro de vocês. Será que isto está claro ou não? Isso já diz tudo, meu querido. Isso já diz tudo. Lá em Lucas, no capítulo 17, Jesus, ele disse essa palavra. Eu nem peguei a minha Bíblia, esqueci agora que eu estou, não é? Eu não peguei a Bíblia, mas deixa eu pegar, graças a Deus que tem outras Bíblias aqui, né? Lucas, no capítulo 17, olha o que diz aqui. Que coisa interessante. Lucas 17. Até esqueci de pegar a Bíblia, né? Mas olha só, é porque é um vídeo rápido, né? E eu não se preocupei com isso, não. Olha aqui. A partir do versículo 20, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando que havia de vir o reino de Deus, porque os fariseus pensavam que o reino de Deus ainda ia chegar. Eles não achavam que o reino de Deus, era um estado de glória e não um lugar físico. Os judeus pensavam que era um lugar físico, mas o reino de Deus não é um lugar físico. É uma posição em Cristo, é um estado, é uma, vamos dizer assim, uma situação. Vamos ver o que ele diz aqui? Quando foi interrogado pelos fariseus sobre quando que havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe, Jesus disse assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou seja, não procure ele aqui e nem procure ele lá,
porque o reino de Deus está dentro de vocês. Olha só, queridos. Bonito, né? Então isso aqui já diz tudo ou não? Isso aqui quebra esse paradigma de uma vez por todas ou não? De que o reino de Deus só vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja. Você acredita nisso agora? Que a maioria das pessoas pensam que o reino do céu é um lugar que vai vir ou que vai acontecer depois da sua morte? Mentira! Não procura o reino do céu aqui ou lá. Jesus disse assim, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então isso aqui, meu querido, isso aqui já derruba todos os paradigmas. Lembra o que Jesus disse? Quando ele fez a oração sacerdotal? O que ele disse? Mateus 6,33, ele disse assim, buscai primeiro o reino do céu, ou seja, essa conexão interior que tem que haver, essa conexão interior. Ele falou, depois o resto tudo vai ser acrescentado. O que é isso aqui, meu querido? O que é isso aqui? Então, olhe o que diz João 17, 2 e 3. Lucas, não é? 17, 2 e... Lucas 17, 20 e 21. Agora, olha o que diz João. Preste atenção o que diz João. Agora, 17, 2. É muito bom as pessoas estudar a Bíblia. Só que, infelizmente, as pessoas não querem estudar a Bíblia. Preferem ficar ouvindo, obedecendo aos seus líderes religiosos. Infelizmente, essa é a maior derrota que o povo evangélico tem e não percebe. João 17. Olha só o que diz. 2 e 3. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, como o único Deus verdadeiro, não é? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí, ó. Você está vendo o que é vida eterna na visão? O que era a vida eterna na visão de Jesus Cristo? Era o quê? Crer no Pai e crer no Filho. Ou seja, nas duas manifestações, esta era a vida eterna, ele diz. Então, meu querido, o que nós vemos aqui? Preste bem atenção. Quando ele disse, buscai primeiro o reino do céu, ou seja, essa conexão interior, porque ele diz que o reino dele, o reino do céu, estaria dentro de cada pessoa. Então, quando você ora, quando você fala, quando ele diz, buscai primeiro o reino do céu, ele está dizendo, você tem que descobrir primeiro o reino do céu que está dentro de você, essa conexão interior. Depois ele fala, o resto tudo vai ser acrescentado. Então, é por isso, meu pai, meus irmãos, meu pai eu falei, né? Mas tá bom. E é por isso que ele diz, tudo que eu faço vem de mim, ou seja, dele, do reino dos céus. Ou seja, o Pai que está em mim age através de mim. Mas os pastores, os líderes religiosos, eles querem que você faça uma coisa para que essa coisa seja feita através de você. O pastor nunca tem culpa de nada. Então, quando ele diz tudo que eu faço vem de mim, que era dele, do reino do céu, então o Pai que está em mim age através de mim. Não é Pai nosso que está no céu, como disse o irmão Cláudio. Pai nosso que está em nós, que está no céu, era antes da cruz e antes do juízo. Depois do juízo, ele passa a morar dentro de cada pessoa. Ou sim ou não, como diz o dedinho lá do Braz. Sim ou não, pessoal? Não é assim que ele fala? Então, meu querido, ele age através de mim. E isso é o quê? É a fé. Quando o reino de Deus que está dentro de mim, ele começa a ser exalado, essa conexão interior, então Deus manifesta nas pessoas através daquilo que está dentro de mim, essa conexão interior. Então, isso que você trabalha, esse espírito que está dentro de você, que é de Deus e não seu, isso aqui, sabe o que é, meu querido? Sabe o que é? O Pai que está em mim, ele age através de mim. Todos os atos bons que você pratica
é resultado de Deus em você. E isso muita gente não entende. Então, aqui na Terra, você se tornou essa forma física, mas você não deixa de ser a essência divina. Será que dá para você entender? Eu vou repetir. Aqui na Terra, você continua sendo essa pessoa física que você é, mas você não deixa de ser essa essência divina. O verdadeiro sucesso é você se conectar com essa essência e deixar que essa essência desabroche em você. Será que dá para você entender que o reino não é um lugar físico, e sim, esse reino, ele está dentro de você, conforme o próprio Jesus disse aos fariseus? Então, será que dá para você entender isso? Larga a mão, meu querido, de ideologia humana. Abandone isso, não é? Abandone isso. Se conecte com a palavra do eterno Criador. É isso que você tem que fazer. Então, sabe o que é o reino? Sabe o que é? Romanos, capítulo 14, versículo 17. Fala o quê? Que o reino de Deus é justiça, bondade, amor, benignidade, longanimidade. Isso é o reino. Ou seja, tudo que você faz baseado na justiça, no amor, na benignidade, na mansidão, na temperança, então tudo isso é o reino de Deus que exala de dentro para fora. O reino de Deus, ele não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Então tudo que você faz baseado no amor, na justiça, essas coisas, então é o reino de Deus em você. Então pratique isso e você estará vivendo o reino. Então, o reino não é um lugar para onde você vai. Reino é um estado em que você se encontra e é o Espírito de Deus dentro de você. O reino do céu é a mesma coisa do Evangelho eterno. Não é físico, ela é espiritual. E só o Evangelho eterno, meu querido, é que coloca você com essa visão. Quando a fé é colocada à prova, você só acredita nisso mediante a fé. Então, o reino do céu, podemos comparar com a mesma coisa que o evangelho eterno. O evangelho eterno não, também não é físico, ela é espiritual. Então, o reino do céu, meu querido, é a essência de Deus em você. O evangelho eterno é um período, espaço-tempo para ser vivido na sua intimidade com Deus. O Evangelho Eterno não foi um evangelho que foi feito para pregar. O Evangelho Eterno é um período de tempo em que você vive. Uma suposição não, uma verdade bíblica que eu vou dizer aqui. O evangelho do reino, ele teve o seu tempo. O evangelho da graça, preste atenção que eu estou falando evangelho da graça, eu não estou falando da graça. O evangelho da graça também teve o seu tempo. A lei também teve o seu tempo. Todos esses três, a lei, o evangelho do reino e o evangelho da graça, eles nasceram, mas que tinham um período para se cumprir. Agora, a diferença é que o evangelho eterno, ele nasceu, mas ele não tem um período para terminar. Por isso, a palavra eterna. Do mesmo jeito que Deus fez o homem a princípio para ser eterno, assim terminou a Bíblia também com o Evangelho eterno. Do jeito que começou a Bíblia, com a eternidade no coração do homem, a Bíblia termina com o Evangelho eterno de novo no coração do homem. Agora, esse Evangelho eterno não é para ser pregado, é para ser vivido. Então, você que tinha dúvidas sobre o que é o reino, aqui vai uma verdade bíblica. Você examine, não é, o capítulo 14 de Romanos, o versículo 17. Aí você vai entender que o que a maioria das pessoas pensam acerca do reino do céu está errado, porque o reino do céu não é um lugar que você vai depois da sua morte, mas o que Jesus disse é para não procurar o reino do céu aqui ou lá, porque o reino do céu está dentro de cada pessoa. Deu para entender, meu querido? Deu para entender? Se deu para entender, faça o seguinte:
Coloca aí embaixo nos comentários. Eu vivo o evangelho eterno. Coloca aí. Eu vivo o evangelho eterno. Tá bom? Só para me saber se você viu o vídeo todinho, visualizou todinho. Meu querido, não há nada melhor. Não há nada melhor do que começar a entender o evangelho do reino e viver o evangelho do reino. Vivendo o evangelho do reino, você está vivendo o reino de Deus em você. Tá bom? Graça e paz e que tenhamos uma boa semana. Amém. Glórias.